vídeo. Dessa vez vamos falar a respeito do espinho na carne de Paulo. E que espinho era esse? E por que ele orou 3 vezes e mesmo assim Deus não retirou esse espinho da sua carne? Simplesmente ele falou que a sua graça lhe bastava. Qual o entendimento que eu tive através desse versículo, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, que diz assim: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Então, que espinho é esse? Porque Paulo orou e Deus não retirou esse espinho da sua carne. De que se tratava e por que ele recebeu esse espinho? Ele mesmo já fala claramente que esse espinho ele recebeu para que ele não ficasse orgulhoso das revelações que ele havia recebido. De que se tratava essas revelações? De que se tratava também esse espinho? Porque ele recebeu, no exato momento que ele recebe as revelações, ele recebe o espinho junto. E no meu entendimento, eu estava meditando essa tarde a respeito dessa passagem bíblica, desse versículo, cheguei a uma conclusão de que muitas das vezes a gente, quando recebe algo da parte de Deus ou quando estamos sendo usados por Deus, o ser humano ele tem essa tendência de se tornar uma pessoa orgulhosa. Muitas das vezes até pelo fato de Deus estar usando a gente de uma maneira extraordinária. E aí você começa a achar que é alguma coisa. E eu quero te dizer que cada um de nós carrega um espinho. E para que nós possamos ter um entendimento a respeito do espinho de Paulo, eu acredito, isso é um entendimento meu, o mesmo espinho que Paulo recebeu, cada um de nós também recebemos um espinho, no exato momento em que nós aceitamos a Jesus. E eu acredito que quando Paulo ele recebe as revelações, e que ele fala que ele é levado aos mais altos céus, que ali ele é levado ao paraíso. Ele mesmo fala que não sabe se encarna em corpo ou se simplesmente é espírito. Ele viu coisas ali que não se pode nem sequer contar e ouviu muitas coisas também. E quando ele recebe essas revelações, automaticamente também junto com as revelações vem o espinho. No meu entendimento, quando Paulo ele é levado aos mais altos céus, ele vai ali ver justamente aquilo que os discípulos eles pregavam, que era a respeito que Jesus ele era o caminho. E por incrível que pareça, Paulo ele é levado, está escrito na Bíblia que ele é levado justamente ao paraíso, onde nós vamos morar. E ali ele viu que ele estava totalmente errado, totalmente enganado nas suas convicções. E por conta das suas convicções que ele acreditava, ele matou muitas pessoas, ele perseguiu muitos daqueles que acreditavam no caminho que era Jesus Cristo. Pois ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, ele estava acreditando que todos aqueles que acreditavam em Jesus estavam blasfemando contra Deus. Então quando ele tem essa visão, que ele vê tudo aquilo que ele achava que era uma mentira, ali cai a ficha dele. Ali, naquele exato momento, tudo aquilo que ele acreditava que estava fazendo de correto, ele recebe ali um espinho na carne que é um grande remorso por tudo aquilo que ele fez, pensando ele que estava fazendo a coisa certa. Esse espinho na carne de Paulo é exatamente quando ele vê que ele estava totalmente errado nas suas convicções, ele vê que tudo aquilo que os discípulos falavam, tudo era verdade, que Jesus ele realmente era o Filho de Deus. Então esse espinho na carne nada mais é do que um grande remorso. Então eu acredito que Paulo ele não conseguia ficar mais em paz consigo mesmo. Mesmo ele sabendo que Deus lhe havia perdoado de tudo aquilo que ele fazia, de tudo aquilo que ele fez, mas ele não conseguia esquecer todas aquelas atrocidades. Então eu acredito que Paulo ele orou 3 vezes, ele orou a Deus, ele orou a Jesus, ele orou ao Espírito Santo para que retirasse
da sua mente todas aquelas coisas ruins que ele havia feito com várias famílias, com várias pessoas. E algo interessante é que o que dá uma base para tudo isso é que Jesus ele fala: a minha graça te basta. Por que Jesus falou isso? A minha graça te basta. Porque eu acredito, isso é um pensamento meu, pois se Deus lhe escutasse aquilo que Paulo lhe havia pedido, que no meu entendimento era isso, que fizesse com que ele esquecesse de tudo aquilo que ele tinha feito de ruim contra os seguidores de Jesus, ele automaticamente também esqueceria da graça que Deus derramou, Jesus derramou sobre a vida dele. No meu pensamento, imagine você hoje que é um servo de Deus, imagine se você esquecesse do seu passado, de tudo aquilo que você já fez de errado, quão ruim você era. Talvez você já tenha cometido assassinato, prostituído, roubado, matado, feito barbaridades. E se você esquecesse de tudo aquilo que você já fez de ruim nessa vida sua, eu quero te dizer que automaticamente quando você esquecesse de quem você era, automaticamente também você esqueceria da graça que foi derramado sobre a sua vida. E algo interessante que o Paulo ele dá seguimento que na sua fala dizendo que quando ele recebeu aquelas visões, ele recebeu também como posso dizer, um mensageiro que veio para esbofeteá-lo. Esbofetear quer dizer fazer você passar vergonha, pois uma bofetada não te machuca, mas ela te envergonha, pois aquela bofetada é para te envergonhar, te mostrar que aquela pessoa ele é superior a você. Quando o Paulo ele fala a respeito do mensageiro, isso no meu entendimento, pois Deus ele é perfeito em tudo. Mesmo que você queira esquecer de quão ruim você era, imagine você hoje que é um servo de Deus, quantas vezes você já não se deparou, e isso é algo bom. Eu quero dizer que isso é algo bom. Por quê? Para que exatamente o que aconteceu com Paulo, para que você nunca fique orgulhoso por tudo aquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas através da sua vida. Você está sendo usado por Deus. O ser humano ele tem essa fraqueza de achar que é alguma coisa, achar que é melhor do que os outros, que é mais santo que os outros. Então, quando isso acontece, quando você perde a humildade, ali entra o mensageiro de Satanás. O mensageiro de Satanás nada mais é do que alguém com a permissão de Deus que vem para te lembrar de quem você era no passado. Isso já aconteceu comigo, eu creio que já aconteceu com todos nós e vai continuar acontecendo. Quando a gente acha que a gente já é o santão, que acha que é melhor do que os outros, sempre tem alguém que vem para nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, vem para nos lembrar do largo de lama na qual a gente vivia. Eu me lembro uma vez que eu estava na fazenda do meu pai, ali estava tendo uma reunião da família, e ali naquele ambiente ali, tinha meus irmãos que estavam ali que bebia, tinha outros ali que estavam ali reunidos e falava de festa, de rock, e eu lembro que só tinha eu de evangélico no meio, né? Ali chegou uma visita, e ali do nada aquela visita começou a citar o meu nome. Ele já sabia que eu já era evangélico há mais de 15 anos, se eu não me engano. E ali ele começou a lembrar do tempo em que eu não era evangélico e de tudo aquilo que eu fazia de errado. Eu bebia, fazia tantas coisas de errado. Ele falou: você está aqui hoje, você é crente, mas eu lembro de você. Eu lembro dos rock que nós fazíamos junto, eu lembro de coisas que você fazia e tal. E começou a jogar na minha cara, a querer me envergonhar diante de todos que estavam ali. E diante daquela fala dele, me veio algo na mente assim, que eu dizia o seguinte, falei: Senhor, nunca deixe que eu esqueça de onde o Senhor me tirou, pois o dia que isso acontecer, eu corro um grande risco de voltar para o mesmo lugar de onde o Senhor me tirou um dia. Porque o mensageiro, ele vem para mostrar o nosso passado, enquanto Deus, ele mostra o nosso presente, quem nós somos hoje e quem nós seremos amanhã. E talvez hoje, você está se sentindo assim um pouco triste por conta de um pensamento do passado, de algo que você era no passado, e você tenta esquecer isso. Eu quero te dizer que essa não é a melhor escolha. Nunca deseje esquecer o seu passado, o mais ruim que ele tenha sido. Outra coisa também muitas das vezes a gente acha que não é digno de servir a Deus. Talvez você tenha feito tantas coisas erradas na sua vida que você acha que você não merece nem sequer a salvação. Eu quero te dizer que você está completamente enganado, pois o Evangelho é justamente para isso. Pois diz a palavra que onde
abundou o pecado, superabundou da graça de Deus. Pois, no meu entendimento, Paulo, ele foi um dos maiores pecadores, ele foi um dos maiores perseguidores da Igreja de Cristo. Mas um dia a graça o encontrou e superabundou, onde habitava o pecado, superabundou da graça de Deus. Então, quanto mais Paulo ele foi perseguidor, ele foi o maior perseguidor da igreja, também ele foi o maior missionário da Igreja de Cristo. Claro, depois de Cristo, pois Cristo ele é inigualável, não tem ninguém que possa comparar a ele. Eu não sei como você se encontra hoje, se sentindo uma pessoa que não é digno de salvação, que não é digno de receber a graça de Cristo. Eu quero te dizer que a graça de Cristo ele veio justamente para você. Hoje o Evangelho, Cristo ele morreu justamente por sua causa. Eu tenho certeza que não interessa o tamanho dos seus pecados. Eu quero te dizer que a graça de Cristo superabundará o seu pecado. Você vai ser mais cheio ainda da graça e do amor de Cristo. O maior segredo de Paulo, ele mesmo fala que a sua força está na sua fraqueza. Eu quero que você entenda que é quando você lembra de quem você era, que você vai ser grato por tudo aquilo que Deus ele já fez na sua vida, pela graça que foi derramada na sua vida. Então essa foi a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Espero que você goste. E se gostou, compartilha. Valeu!